Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o UFC Rio. Vou falar sobre duas notícias. Uma que envolve o Rio de Janeiro e a questão da segurança, e outra a pesagem que aconteceu hoje. Uma pessoa aí que não bateu o peso e não bateu por muito, e eu já vou explicar. Mas vamos começar primeiro pelo primeiro assunto que eu falei, que é sobre a violência lá no Rio. O que acontece? Eu fiz um vídeo faz um tempo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, se todo mundo conseguiu assistir, que eu falei dos motivos porque eu não iria no UFC Rio, não iria nesse UFC Rio, eu que moro aqui em São Paulo. Eu citei alguns exemplos, né, sobre a infraestrutura do evento em si, porque eu já fui no UFC no Rio, já fui em UFC aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Algumas coisas da estrutura do evento em si eu não gostei, então eu fiz algumas críticas, etc. E um dos motivos para eu não ir para esse UFC Rio era justamente a questão da violência do estado do Rio em si. Não que aqui em São Paulo não tem, eu sei que tem, mas eu moro aqui, eu não posso fazer nada. Na verdade eu posso me mudar para algum outro lugar, mas por enquanto eu não consigo. Então eu sei que aqui também tem violência, tá? Não é um paulista aqui criticando o Rio de Janeiro, né? Na verdade é um paulista criticando o Rio de Janeiro, mas assim como qualquer carioca pode criticar São Paulo, porque São Paulo também tem a mesma violência, né? Mas enfim, eu vou citar aqui o caso específico que aconteceu, e a notícia diz o seguinte: funcionários do UFC são assaltados em quiosque em frente ao hotel no Rio. Então, assim, eu não vou ler necessariamente aqui a notícia inteira, né? Porque eu acho que a chamada já diz o suficiente. Mas, em resumo, foi um grupo com 3 bandidos que levaram as bolsas, celulares e carteiras desses funcionários do UFC que estavam aí durante uma madrugada em um quiosque, né? Aí eu sei que vai ter muita gente engraçadinha que vai falar: ah, mas eles estavam de madrugada em um quiosque, pô, é pedir pra ser roubado. Ou vão falar, né? Ah, porque o pessoal sabe que vai ter UFC, que tem um monte de gringo, então o pessoal realmente tem que ficar esperto. Ou pode falar, ah, não pode ir com o celular e não sei o que na praia. Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Não leva celular, ah, não leva carteira, só leva um cartão. Ah, não sei o que. Meu, isso não pode ser argumento, isso não pode ser desculpa. A pessoa tem que ter o direito de ir aonde ela quiser, a hora que ela quiser e levando o que ela quiser, né? A não ser que alguma coisa seja crime aí, né? O cara não pode ir numa praia com um revólver na mão, esse tipo de coisa. Não é isso que eu tô falando. Mas deu pra entender, né? A pessoa tem o direito de ir lá. Então não tem essa de, ah, não leva celular, porque é pra evitar. Tá errado. Tá errado, a gente não pode ter essa cultura de que a gente tem que se privar de tudo porque a segurança é uma merda. Não pode ser assim. Você tem que ter essa mesma mentalidade para planejar um monte de coisas para você se defender dos bandidos. Você tinha que desviar essa mentalidade para ir cobrar um bando de político safado, bandido, que todo mundo elege lá para fazer um monte de merda, para roubar e para deixar a situação chegar nesse nível que chegou. Então, as pessoas têm que parar um pouco com essa cultura de que você não pode sair na rua de madrugada, você não pode levar muito dinheiro, você não pode usar um cordão de ouro, você não pode usar relógio, você não pode fazer nada porque vão te roubar. Tá errado, né? Assim, é um absurdo, né? Porque vira uma coisa normal, rotineira, quando na verdade os caras que estão roubando, na verdade o povo ainda tá elegendo os caras que estão roubando, né? Mas enfim, eu não vou entrar no assunto da política aqui, simplesmente queria levantar essa questão, porque o que me incomoda, além, claro, das pessoas correrem risco e dos moradores do Rio de Janeiro todo dia passar por esse tipo de situação, passar, assim como aqui em São Paulo, assim como no Brasil inteiro, né? No país inteiro, essa porcaria. Lá nesse caso ainda tem um agravante, porque o UFC vem pra cá, um evento de fora, que traz dinheiro, que traz novos ares aí pro esporte aqui no Brasil, que é muito importante, né? Porque a gente não tem mais tantos campeões assim e tal. Enfim, é um investimento, é um evento grande que vem de fora, o mundo inteiro sabe que vai ter um evento. Aí tem uma notícia dessa. Aí o que o UFC vai fazer? O que os donos do evento vão fazer? Vão ficar fazendo evento aqui pra funcionário ser roubado, pra atleta correr risco de tomar um tiro, ser assaltado, de ser morto? É isso que os caras vão fazer? Vão trazer os funcionários dele aqui para correr o risco de acontecer alguma coisa e correr risco de morte? Então fica difícil. Aí por isso que um monte de empresa sai do Brasil, por isso que um monte de, não só de evento, falando de modo geral, por isso que um monte de empresa acaba saindo do país. Por quê? Não só por questão de segurança, mas por questão de todo o resto que também é uma porcaria. Mas enfim, eu não vou ficar falando de política aqui, é que é um assunto realmente que revolta e que não dá pra ficar quieto. Então eu aproveito, claro, o canal, que tem um monte de gente que assiste, que acaba ouvindo também, que às vezes compartilha das minhas ideias, então eu aproveito pra falar. É o jeito que eu tenho pra falar também sobre isso, né? Enfim, vamos para outra notícia, porque senão o vídeo vai ficar só para falar sobre isso. E a notícia agora sim, falando do esporte, falando sim da luta, mas também uma notícia que pelo menos para mim revolta um pouco, né? Eu fico um pouco meio... não gosto, né? Na verdade, eu não concordo, mas enfim, eu acho falta de respeito. Mas enfim, a chamada notícia diz o seguinte: a Mackenzie Dern, que faz a terceira luta de maior importância da noite, ela ficou 3 quilos e 200 gramas acima do peso, mas a rival dela, pelo menos, Amanda Cooper, aceitou a luta.
Só que por que é tão absurdo como eu disse? Primeiro, 3,2 kg é muita coisa. E não tem um detalhe, é muita coisa, ainda mais para uma categoria feminina, peso galo, né? Proporcionalmente, percentualmente, se você pegar, pô, é muita coisa. E como que chega para pesagem com 3,2 kg acima? Então o que acontece, que eu estava lendo também, que não é justificativa, na minha opinião, né? Porque poderia existir uma coisa que se chama planejamento. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Os médicos, a comissão brasileira, né, a Comissão Atlética Brasileira, proibiu, né, de que a Mackenzie continuasse no processo de perda de peso para tentar perder esses 3,2 kg, porque era muito peso para um curto espaço de tempo e isso poderia ter como consequência riscos para a saúde dela. Então, realmente impediram, e esse é o papel da Comissão Atlética, não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar. Então, eles realmente têm que fazer essa avaliação e no caso, olhar ali e falar, pô, é muito peso para pouco tempo, então para sua saúde não é bom. Então, assim, só que isso não justifica nem um pouco, porque eu acabei de falar uma palavrinha mágica, planejamento. Se você sabe o peso que você tem X tempo antes da luta, e você sabe o processo para perder peso que você vai fazer, porque você tem que saber, né? Não é possível que você está fazendo qualquer coisa. Então você tem que avaliar ali. Falar, pô, se eu vou fazer isso até X tempo da luta. Se eu não perder até aqui, vai sobrar X peso, né? Então pode ser que realmente ou eu não perca o peso, ou os médicos intervenham, né? E eu não possa continuar a perda de peso. Então é só você se planejar para você vir perdendo gradualmente, né? Não dá para deixar assim, não tem como justificar uma coisa que deu errado. Se deu errado, é porque você fez errado. Você tem que fazer certo. Então, assim, ou a dieta tem que ser diferente. Eu não sou nutricionista aqui, eu estou avaliando só a questão do planejamento em si, né? Se você chegou a 3,2 kg acima e ela vai ter que pagar 30% da bolsa dela para a adversária, 30% da bolsa. Então, assim, tem coisa errada. Ela poderia simplesmente, primeiro, ter pensado na própria saúde e ter feito uma perda de peso melhor, mais eficiente para ter batido o peso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela fazendo isso direito, ela não teria perdido 30% da bolsa. E tem mais um detalhe, e para mim o mais importante de todos, que é a adversária dela. A adversária dela não tem obrigação nenhuma de aceitar a luta com ela. Nenhuma. A adversária dela simplesmente poderia ter falado, não vou lutar. Só que aí o que acontece? A adversária dela deve pensar, primeiro, não tem um cartel muito bom, o cartel dela é 3-3. Segundo, ela precisa da grana. Tudo bem, ela receberia a grana ali? Receberia. Mas ela não receberia um bônus por vitória, não receberia um bônus por performance, eventuais bônus que ela pode receber. Então ela acaba aceitando a luta. Só que aí é muito injusto, porque ela vai fazer a luta com o adversário que está 3,2 kg acima. E isso que no dia seguinte acaba ficando mais pesado ainda. Então a chance da Mackenzie estar muito mais pesada é maior. Então a atleta que fez todo o processo, a atleta que bateu o peso, a atleta que cumpriu com as responsabilidades dela, vai lutar em desvantagem contra a Mackenzie. Aí você pensa, mas ela já pagou 30% da bolsa, já foi a punição. Não, animal. Não é assim. Só porque pagou 30%, você vai lutar com um cara mais pesado. Ela simplesmente vai entrar com uma desvantagem. Ela pode perder a luta por conta da desvantagem. Entendeu? Faz diferença. Não é determinante, é lógico. O cara pode ter 100 quilos a mais que o outro e o cara que é 100 quilos mais leve vencer a luta. Eu sei disso. Mas é uma desvantagem. Não tem isso, não tem como contestar. Assim como envergadura, o alcance dos braços também é uma desvantagem. É determinante para vencer a luta? Não é determinante. Mas faz diferença. É uma vantagem. Não deixa de ser uma vantagem. Então, um atleta que já tem envergadura maior, um exemplo, não é esse caso aqui, mas um exemplo, tem envergadura maior, já é mais alto, dependendo da situação também ser mais alto pode ser bom ou pode ser ruim, também depende, mas enfim, tem características físicas que dão vantagem pro cara. E aí o cara pega e não bate o peso. É mais uma vantagem pro cara. Existem as exceções. Tem cara que está muito mais pesado, não vai ser bom pro cara. Eu sei que existem as exceções. Mas para esse caso específico, para mim, é uma vantagem para a Mackenzie. 3,2 kg. Não é um quilinho a mais. Não são 800 gramas, são 3,2 kg. É muita coisa, né? Então, enfim, a minha crítica vai mais por conta disso. Porque, primeiro, acima de tudo, é uma falta de respeito com a adversária. E, segundo, é simplesmente uma questão de planejamento. Para mim, eu não consigo ouvir desculpinha de perda de peso. Porque, assim, vai falar, mas você não é atleta. Porque muita gente, quando eu critico toda essa questão de pesagem, vem aqui e fala um monte para mim, como já falaram quando eu critiquei um brasileiro aqui, que eu também não vou ficar falando nome para dar audiência
paciência para esse tipo de coisa. Eu venho aqui e critico e os caras falam: ah, você não é atleta profissional, você não participa do negócio, você não sabe, você tá de fora, você não é especialista em nada, você não é graduado em nada. Dane-se, eu sou um consumidor, eu sou um fã, assim como a maioria das pessoas que assistem esse canal. E todo mundo que paga, eu pago para assistir isso, não é de graça, certo? Assim como as pessoas que estão aqui comentando aqui também, que não luta nada, o cara também paga. Eu não sou jogador de futebol, então eu não posso comentar sobre futebol. Eu não sou piloto de Fórmula 1, então eu não posso comentar sobre Fórmula 1. Não tem sentido, não tem o menor sentido. Eu não sou político, então eu não posso dar opinião sobre política. Então, assim, não tem o menor sentido. E a questão aqui é justamente a falta de respeito, porque eu que pago, assim como todo mundo que paga pra assistir, todo mundo que paga pay-per-view no mundo inteiro pra assistir o UFC, paga pra assistir o card lá. E aí o cara vai e não bate o peso e a luta é cancelada. Então, desculpa, mas está afetando a mim e a todos que pagam, assim como está afetando os atletas que são os adversários. Então, por isso que quando cai em doping, por isso que quando não bate peso, eu venho aqui e reclamo. E tem um monte de gente que fala, vem com essa desculpa que eu não sou atleta, não sei o quê, mas eu tenho direito, assim como todo mundo que paga quer ver a luta lá, entendeu? Quer ver o cara lutando, quer ter satisfação. A gente participa, ainda mais eu faço um canal aqui agora no YouTube, por exemplo, eu dou opinião sobre isso, eu falo sobre isso. Então, eu acho que assim como eu e as pessoas que assistem aqui, que já são mais de 86 mil pessoas praticamente, todo mundo tem o direito de dar sua opinião. Porque assim, se não for para dar opinião, para que a gente vai assistir? Então vamos parar de consumir. Ué, a gente vai assistir um negócio e a gente não pode dar opinião, então luta aí, luta sozinho. Vai lá, fecha um ginásio e luta só vocês. Você não pode criticar, entendeu? Mas enfim, isso não é para esse caso da Mackenzie, tá, gente? Eu tô falando de uma outra situação que aconteceu e que vieram criticar que eu não sou atleta. Então, para mim, eu não sou atleta, mas eu, como na minha profissão, que eu exerço até o momento, e já faz alguns anos, eu atuo como gerente de projeto. Então, eu, mais do que muitos outros cargos, né, eu trabalho com planejamento. Então, assim, você consegue o que você quiser desde que você planeje. E por isso que eu não concordo com esse tipo de coisa. Se você tem um objetivo e você não chegou nesse objetivo da forma como você quis, nesse caso específico para bater o peso, mas no caso de um projeto eu posso falar por qualquer outro motivo, se você não alcançou o escopo do que você tinha que alcançar, ou se você não alcançou o custo que você deveria, enfim, qualquer coisa que você queria chegar ali, um objetivo, e você não chegou, simplesmente foi porque ou você começou de uma maneira que você não deveria ter começado, ou você planejou errado. Então assim, se você está lá no início, no camp, você tem o tempo que você precisa percorrer até chegar à luta. Se você tem o peso que você precisa alcançar, se você sabe o seu corpo e seu peso atual, se você tem nutricionista, se você tem academia, se você tem todos os recursos de um lado, você tem o objetivo do outro e você tem o tempo e você não chegou no resultado que você precisava, simplesmente aconteceu por quê? Porque você não foi competente ou na execução ou no planejamento ou nos dois. Então, para mim, não tem desculpa. Não bateu peso porque você, atleta, e você, no caso a equipe, né, a equipe como um todo, tanto a equipe quanto o lutador, todo mundo junto, fez alguma coisa errada. Então, eu acho que assim, geralmente, eu, mais uma vez, não estou falando da Mackenzie necessariamente, tem que assumir o erro. Não tem que vir com desculpinha de que mas o médico que proibiu, porque se não proibisse eu bateria. Mas não tem mais. Você não cumpriu o objetivo, você está errado. Pronto. Assim, fim. A não ser que, salvo as exceções, assim como quase tudo tem exceção, né, na vida, existem as exceções do cara que pega a luta em cima da hora. Então aí, beleza. O cara pegou a luta em cima da hora e não conseguiu perder o peso. Acontece. Max Holloway pegou a luta em cima da hora e não conseguiu bater o peso ou passou mal. Faz parte. Agora um atleta que já tem a luta marcada, que fez o camp inteiro e não sei o que, e não bateu o peso, aí desculpa, pra mim é incompetência. Beleza? Então é isso. No final das contas eram só duas notícias, mas duas notícias polêmicas e polêmicas entre aspas, uma mais que a outra, né? Mas com muita coisa pra falar. E eu acabo aqui dando a minha opinião, então, porque geralmente é isso que vocês querem assistir também, porque se fosse só pra ler a notícia, entrava no combate e lia, né? Então, aqui ficaram as minhas opiniões sobre essas duas notícias, mas como vocês sabem, eu gosto que vocês deem as opiniões de vocês também aqui nos comentários. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre as duas situações. Não esquece também que vai ter live durante todo o evento do UFC Rio, então aqui no canal é só entrar que eu vou estar fazendo live. Não posso mostrar nada da luta por conta dos direitos autorais, eu acho que a maioria já sabe disso, né? Mas eu vou fazer, eu converso, eu leio os comentários, eu dou minha opinião, dou meus palpites, eu leio os comentários de vocês também, leio os palpites de vocês, então acho que é bastante legal essa interação. Então não esquece que vai ter live, deixa o curtir nesse vídeo, é bastante importante, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve, ativa o sininho e bora lá para os 100 mil inscritos, beleza? Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, todo mundo que é inscrito, todo mundo que participa e interage com os vídeos, é nóis, valeu, falou!